Mas nós vamos convidar o Dr. Mário Antônio Ferrari, do Sindicato Médico, para poder falar sobre a visão do Sindicato Médico. Ele é presidente do CIMEPAR, graduação em Medicina, especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, graduado em Direito, MBA em Executivo de Direito da Economia e de Empresa da Fundação Getúlio Vargas, e juiz temporário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos triênios 95 a 98, 98 a 2001. Inicialmente, eu queria agradecer o convite do Paulo Baier para estar presente aqui, na pessoa de quem também estendo os cumprimentos a todos os presentes, aos palestrantes que me antecederam. E vamos tentar falar depois do Dr. Vanderlei, que já percorreu aí, historicamente a parte legislativa relativa à duração do trabalho, não é? Então, começaria, acho que é aqui que eu dou o toque na... Isso. Começaria observando que, como apresentado aqui anteriormente, que há uma relação, há três fases, né, 3 períodos. Um período que envolve aí uma fase revolucionária, né, dos trabalhadores. Há um período que há envolvimento da Igreja, especificamente com a edição da encíclica Rerum Novarum, que justificam e que estabelecem esse regramento da duração máxima do trabalho, não especificamente para todos os trabalhadores, mas especificamente para aqueles que tinham uma relação formal. Passando ao largo aí, em relação aos aspectos históricos que já foram aqui definidos, eu pontuo a questão da encíclica Rerum Novarum, que desatendida, né, no início do século XX, acaba sendo assim uma espécie de caldo de cultura. Lógico que não é só isso, né? Nós temos a Primeira Guerra Mundial, que fragiliza e mostra a evidência dos conflitos sociais no Império Russo, e que levam efetivamente ao sucesso de uma revolução, né, lastreada naquele pensamento do século XIX, presente especificamente na filosofia de Marx e Engels, e ilustrado no Manifesto Comunista de 1848. Na Alemanha, também derrotada, acontece o mesmo fenômeno, mas não há o sucesso levado a efeito na Rússia. Todas as questões passam e aguçam a ressurreição daqueles princípios da encíclica Rerum Novarum, né? Estabelece, especificamente na Itália, uma aliança entre a Igreja e o Estado, um Estado mussoliniano, e antes da concretização dessa aliança, configurada no chamado Tratado de Latrão, o próprio Estado italiano ele edita a chamada Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro é uma carta que estabelece a possibilidade da negociação e da contratação coletiva entre trabalhadores e empregadores. Nesse contexto é possível também a negociação de jornadas de trabalho. Mas especificamente esse Estado, com o Tratado de Latrão, incorpora aquelas regras relativas ao trabalhador presentes nessa encíclica Rerum Novarum, que é a base do chamado socialismo cristão. A incorporação dessas regras, ela é incorporada por outros estados, né? E o Brasil, um deles, aqui o professor que me antecedeu na parte jurídica, ele observou que Vargas, a partir da década de 30, incorpora esses conceitos, né? Então, especificamente, já em 1943, com a consolidação desse arcabouço protetivo dos trabalhadores, a consolidação das leis trabalhistas, ela traz, então, a jornada de trabalho, a duração do trabalho de todos os trabalhadores. Existem, logicamente, aqui ele pontuou algumas exceções, né? Bancários, existem tratamentos diferenciados, não é? Mas ele traz esse arcabouço e estabelece a jornada de 8 horas diárias, né? Nos 6 dias da semana, que daria 48 horas semanais.
avançando mais um pouco nesse debate das jornadas especiais, em 1961, exatamente naquele conflito, no momento em que o Brasil atravessa uma grande crise, no momento do chamado parlamentarismo, surge essa lei. Essa lei é uma lei que tem João Goulart como presidente, Tancredo Neves como primeiro-ministro, Franco Montoro, se não me engano, é o ministro do Trabalho, e Brochado da Rocha, que é o ministro da Fazenda desse governo, e que edita essa lei. Aí é sob as influências já também de um governo que antecedeu, que é o governo de Juscelino Kubitschek, o médico, edita uma lei, que é essa 3.999, de 61, e que estabelece, como anteriormente aqui observado, a duração do trabalho médio como sendo de 2 horas, a mínima, e de 4 horas, a máxima, podendo haver uma excedência numa contratação com outro empregador de 6 horas. Então, é esse o balizador que vai percorrer as relações de contratação dos médicos, tanto no sistema público, é importante que se diga, porque a própria lei, ela destaca que só o salário é que não é aplicável ao serviço público, mas todas as demais regras, elas são aplicadas ao serviço público. Então, as contratações de municípios, dos estados e da própria União, elas se fazem com esse referencial. Então, os colegas que têm uma relação mais antiga, por exemplo, com o antigo INAMPS, eles tinham aquelas 2 matrículas, né? Uma matrícula de 4 horas, aí tinha uma outra matrícula de 2 horas. E aí você explica por que esses colegas tinham essa jornada no INSS de 6 horas. Né? E outros órgãos da administração pública federal também. Os estados também incorporam essa regra no que diz respeito à jornada de trabalho. Aí nós estamos falando de regime seletista ou de regime estatutário, como no caso do Paraná, uma coisa mais recente, mas o Paraná, quando instituiu o regime jurídico único, depois de 91, ele incorporou como referencial de jornada de trabalho essa lei 3.999. Essa lei é muito importante. E de lá para cá, dessa década de 90, início dos anos 2000, há um grande debate, que é aquele debate que o professor trouxe aqui, que é da súmula 370 do TST. Então o debate é o seguinte: o debate era que os médicos se sentiam lesados porque estavam trabalhando mais do que a duração prevista e, portanto, eles teriam esse direito. Esse debate avança e chega no TST, lá pelos idos de 94. O TST, quando essa questão chega em 94, já havia sido editada a Constituição, já havia sido promulgada a Constituição de 1988. E a Constituição de 88, ela estabeleceu uma jornada diária e semanal, e uma duração semanal de trabalho para todos os trabalhadores. Tá? Então ela modifica, a característica da Constituição de 88 é que ela modifica esse conceito da aplicação da jornada. Ela estende a todos os trabalhadores. Aqui não há que se falar em empregado ou servidor público. Todos os trabalhadores. Trabalhadores de uma maneira geral, sejam os trabalhadores urbanos, sejam os rurais, a jornada máxima de trabalho é de 8 horas diária. E a duração semanal de 44 horas. É uma norma que tem imperatividade e aplicabilidade, é uma norma de ordem pública, né, indisponível, portanto, à minha vontade, eu não posso declinar e falar que ela não vai se aplicar no meu contexto de trabalho. Então, essa leitura da lei faz com que, então, seja aguça esse debate no TST e faz com que o TST edite, então, esse enunciado 370, que é o enunciado mais recente, é o enunciado de 2005, né? O TST faz uma leitura, nós particularmente consideramos equivocadas, e desde aquela época a gente já se posicionava nesse sentido, diante da necessidade de a gente buscar
um espaço numa instância superior, no caso o Supremo Tribunal Federal, para afastar essa interpretação. Mas o TST consolida, e engloba também os engenheiros nessa súmula, né? Então, acaba tendo esse entendimento de que a lei não trata de jornada, a lei apenas trata de salário, enquanto que a letra da lei fala duração mínima e duração máxima. Bem, aqui nós trouxemos aqui a súmula, então fizemos aqui, né, essa conclusão que nós consideramos, o movimento sindical considera equivocada. E por que consideramos equivocada? Porque a Constituição da República, da mesma época, ela permite, ao mesmo tempo que estabelece uma duração máxima diária de 8 horas, ela permite a acumulação de cargos. Pô, se a duração é máxima de 8 horas, e o médico pode acumular 2 cargos, então, ou é 4 e mais 2, ou é 2 e mais 2 horas e mais 2, ou é 4 e mais 4, no máximo, não é isso? Bem, não obstante essa compreensão, a súmula que teria... Essa súmula foi ditada, a primeira orientação, chamada orientação jurisprudencial, foi ditada lá em 94. Esse debate continua, então em 2005, a consolidação nessa súmula 370 das orientações jurisprudenciais anteriores, englobando agora os engenheiros, né? Nesse contexto, em 97, surge uma lei daí que vai regular a contratação dos médicos do Serviço Público Federal, que é essa lei 9.437, né? Estabelece para esses ocupantes de cargos de médico, enfim, ali, médico de saúde pública, médico do trabalho, médico veterinário, que a jornada é de 4 horas. Essa lei, ela entra em confronto com uma outra lei de 90, que estabelece que a jornada dos servidores públicos federais é de 8 horas. Esse debate, ele é levado, o Tribunal de Contas questiona essa remuneração e leva o debate ao Supremo Tribunal Federal. Querendo, na verdade, é uma questão do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, que passou a exigir dos médicos de seu quadro funcional a jornada de 8 horas, como os demais servidores. Os médicos inconformados ingressam com mandato de segurança, e nesse mandato de segurança é travada uma discussão que é mais recente, que é uma discussão que acontece em 2005, um pouco depois da edição dessa súmula 370. E nesse debate, o ministro Carlos Veloso, ele no seu enunciado, né, na sua ementa, ele observa que a jornada diária de trabalho do médico servidor público é de 4 horas. Decreto, com base nesse decreto 1445, artigo 14, e lei 9.437, artigo 1º. Né? E observa mais, que normas gerais que hajam disposto a respeito da remuneração dos servidores públicos, sem especificar a respeito da jornada de trabalho dos médicos, não revogam norma especial. Então, nós temos uma norma especial que é aquela de 1961, né? E essa norma passa a prevalecer. Esse era a nossa compreensão na época, não a nossa, do pensamento sindical, não é? E corrobora a nossa tese o voto convergente. Nesse mesmo mandato de segurança, o ministro Marco Aurélio Mello, ele observa que a profissão é regulamentada, no nosso caso, os médicos, a partir das peculiaridades da atividade desenvolvida. Então, aquela lei 3.999 de 61, por que ela tinha uma redução da jornada? Ela tinha uma redução de jornada, tratava o médico com uma jornada menor e possibilitava ele ter outro cargo, em função da peculiaridade do trabalho. Não só as peculiaridades, as condições aqui referidas, as dificuldades, mas em função das características, da necessidade do profissional ter a sua atividade em consultório e ter a sua função pública ou um outro emprego privado. E ele, então, observa que, em relação aos médicos, a Lei 3.999 de 61 prevê a duração normal do trabalho, salvo acordo escrito que não fira de modo algum, o que foi lido
aqui há pouco, né? Então, neste ponto, o Supremo Tribunal Federal, pela posição do voto convergente, discorda dessa súmula 370 do Tribunal Superior do Trabalho e ressuscita, né, uma discussão de se essa lei estaria ou não em vigor. Então, qual que aqui nós trouxemos aqui uma das inúmeras pesquisas que tratam que fazem menção a essa jornada excessiva dos anestesiologistas, né, de uma jornada de 55 a 60 horas semanais, né, uma contradição evidente entre as 48, as 44 horas previstas na Constituição ou as 20 horas ou 24 horas, se fizermos a leitura da Lei 3.999. Qual a importância disso? A importância disso aqui nós trouxemos o resultado da pesquisa, né? E qual é, então, a importância disso no aspecto da relação dos anestesiologistas com os seus pacientes? Eu vejo que a lei e a Constituição, quando estabelecem que a jornada é de 8 horas diárias e com a duração de 44 horas de labor semanal, essa regra não é só direcionada àquele que vai trabalhar. Ela é direcionada também àquele que recebe o trabalho. Entendeu? Se aquele trabalhador ultrapassa essa jornada, está em condições inadequadas para a prestação de serviço, ele pode ser responsabilizado. Se uma cooperativa que tem, né, no seu quadro, cooperados, excedendo essa jornada de trabalho, ela pode ser responsabilizada. Essa responsabilidade, ela solidariamente alcança a todos os cooperados, né? Então, nós estamos falando aqui da responsabilização. Ainda não estamos entrando nem no mérito de que a Lei 3.999 foi ressuscitada, né, que o texto legal permite as 4 horas diárias e no máximo mais 2, né, que seriam 6 horas diárias de trabalho. Não estamos nem entrando nesse mérito, mas se nós tomarmos como referência uma norma de ordem pública prevista na Constituição, né, que estabelece a duração diária de 8 e a semanal de 44, ultrapassado esse regime e ocorrido uma má prática, eu não tenho dúvida que fica muito fácil o caminho da responsabilização. Então, é uma consideração que nós trazemos aqui. Agora, nós vimos aqui muitos pontos, né, nós observamos aqui muitos pontos. Você diz, não, mas a questão ela é só para os médicos empregados. Não, a questão é só para os médicos que estão no regime jurídico único. Não. Em 2012, acho que foi 2012, 2013, surge, ou antes um pouco, saí aqui. Bem, um pouco antes, surge uma emenda, a emenda constitucional 45, e a emenda constitucional 45, ela dá um poder maior aos sindicatos, que é esse poder de negociação. É um poder de negociação não só em relação aos profissionais, aos trabalhadores da esfera pública ou da esfera privada, mas dá um poder de negociação ao sindicato para todos os trabalhadores que representa, né? Então, objetivamente, o que o sindicato fez aí algum tempo atrás, considerando o médico, aquele médico autônomo que presta serviço para os planos? O sindicato entrou com várias ações, né, ações civis públicas, e ontem, por exemplo, nós tivemos um resultado positivo, o Tribunal do Trabalho. Na primeira instância, nós já tinha uma resposta positiva, e no tribunal, há 2 dias atrás, o tribunal também consagra o entendimento do juiz da primeira instância, no sentido de que os médicos que prestam serviço às medicinas de grupo, eles têm direito, sim, a ter a reposição das perdas, e estabelece lá, enfim, a reposição. Então, a emenda constitucional 45, ela deu essas atribuições, ela tirou do judiciário parte do que se chama de poder normativo, mas deixou com os sindicatos a possibilidade dessa normatização. E como é que pode ser? Como que pode ser feito e como que nós podemos aqui traduzir de maneira objetiva e concreta o que debateu-se
aqui e vários encaminhamentos que foram dados, como que nós podemos traduzir isso em ação? Né? Em ação, nós vimos aqui que há alguns encaminhamentos que nós poderíamos construir objetivamente. Por exemplo, o controle da jornada, a redução, melhores condições de trabalho. Então, tudo isso pode ser construído via uma composição, né, desde que haja, por exemplo, interesse do segmento a quem por exemplo, anestesiologistas prestam serviços. Né? Eu particularmente ouvi aqui uma observação de que o anestesiologista está subordinado ao cirurgião. Não, o anestesiologista não está subordinado ao cirurgião. O anestesista está subordinado a ele, tecnicamente, sempre. O cirurgião está subordinado a ele, sempre, tecnicamente. Ambos estão subordinados economicamente ao hospital, porque ele não vai fazer a cirurgia na praça, na frente da praça. Então, a subordinação, na verdade, econômica, que se pode se dizer, porque quem exerce a atividade econômica é o nosocomio, é o hospital, ele é que detém o poder de fazer essa negociação e também fica com a responsabilidade. Não é isso? Isso é importante que se diga. Né, que não se joga essa carga de responsabilidade sobre os ombros do profissional. Né? O profissional, ele figura num dos pontos, é o trabalhador e o hospital é a representação econômica do capital. Né? Então, nessa parceria capital e trabalho, a legislação estabelece os níveis de responsabilidade. Né? Então, é possível porque a questão interessa tanto ao hospital quanto aos colegas que trabalham, médico, o cirurgião, o anestesiologista, a celebração de uma composição, de um acordo, né, onde se estabeleçam essas regras. Né? Por exemplo, uma coisa singela, uma sala de descanso efetiva, né? A não atuação em várias salas ao mesmo tempo, né, que foi colocado. Então, isso interessa ao hospital e interessa aos colegas. Então, é possível a construção de um acordo, né, que faça essa migração, né, de responsabilidade e torne formal. Que é uma garantia, na verdade, para todos. Eu vejo que é uma garantia tanto para o hospital quanto para o profissional. Mas, em síntese, seriam essas aí as observações que nós temos. Né? Eu, mais uma vez, então, agradeço a oportunidade de estar aqui com os colegas, né? E digo que convivo quase que semanalmente com o presidente da Federação Nacional dos Médicos, que foi, acho que, dirigente lá da Copaneste do Rio Grande do Norte, que é o Geraldo Ferreira Filho, que é amigo nosso, e a gente tem tido essa oportunidade de também agora incorporar o Antônio Geraldo da Silva na nossa diretoria da Federação Nacional dos Médicos, como psiquiatra, para a gente fazer uma construção, né? Uma construção objetiva, no sentido de balizar essas relações de maneira formal e com a participação do movimento sindical. Tá? Muito obrigado, então.